Essa nossa videoaula sobre análise ambiental, parte 1, falando sobre ambiente de concorrência. Nas videoaulas anteriores, você me viu falando sobre o que é análise ambiental, os benefícios, um exemplo de ferramenta, e falei também sobre o ambiente externo e o ambiente geral, as 6 variáveis do ambiente geral. Expliquei também que o ambiente geral ele está um pouco mais distante da empresa, mas também exerce influência no planejamento estratégico. E se o ambiente geral está mais distante, o ambiente da concorrência é aquele que está mais pertinho, mais próximo. É aquele, de fato, com que a empresa deve ter um olhar mais atento sobre as preocupações, sobre as variáveis e os eventos que estão aí incluídos no ambiente da concorrência, tá certo? E aí, eu acho importante a gente dar uma recapitulada, né, nisso, só para a gente entender também um pouco melhor aquilo que vem aí pela frente na definição do que é concorrência, que muitas vezes a gente acha que é uma coisa, mas não é. Então, a gente falou, né, sobre o que é análise ambiental, então o que se trata, né, da coleta e análise dos dados, sobre o ambiente externo e interno, falamos, né, que o ambiente interno tem essas visões embasadas na cadeia de valor e na visão baseada em recursos, que é o que a gente vai trabalhar, e o ambiente externo, que tem aí as visões do ambiente geral, da indústria e ambiente da concorrência. Sobre aquela coisa da distância, da influência, essa figura também eu já te mostrei na videoaula anterior, que mostra aí quanto que cada um desses ambientes afeta e influencia a empresa. O ambiente um pouco geral um pouco menos, que está mais distante, a indústria um pouco mais, porque está um pouquinho mais próximo, e o da concorrência bem mais, porque está ali grudadinho na empresa, tá certo? Bom, e aí eu gostaria de mostrar um dado para a gente começar essa discussão sobre o ambiente da concorrência. Esse dado é um dado que saiu no UOL, tá aqui a fonte, né, referente ao ano passado, de 2019, que mostra um pouco aí o mercado, distribuição, né, da participação de mercado de um segmento existente aqui no Brasil, que é o segmento bancário, especificamente aquele destinado a empréstimos. E aí, você pode acompanhar depois pelo link que está ali na nossa página, né, que, segundo dados de 2019, a distribuição, digamos assim, a participação de mercado que envolve esse segmento específico de empréstimos ficou distribuído entre esses 5 bancos que a gente colocou aqui, a Caixa, o Banco do Brasil, o Itaú Unibanco, o Bradesco e o Santander, com as respectivas porcentagens que estão colocadas aí, segundo os dados informados nessa reportagem. Por que eu estou colocando esse exemplo? Eu acho que além de ser um exemplo muito fácil a gente visualizar, que é o setor bancário, que é uma coisa que a gente está ali vivendo, né, diariamente com isso, é muito fácil a gente enxergar que existem aí empresas distintas, você está vendo aí o nome das empresas, e que essas empresas, apesar de operarem no mesmo setor, elas têm algumas diferenças entre si. E isso é o que configura o ambiente da concorrência. Primeiro, a gente precisa diferenciar o que é concorrente do que é concorrente direto. Quando a gente fala de concorrente, nós estamos nos referindo a todas as empresas que estão presentes nesse setor. Nesse caso do setor bancário, a gente poderia dizer, além dessas empresas aí que a reportagem menciona, também existem os bancos digitais, esses que foram aí aparecendo ao longo do tempo, não é verdade? Também todo mundo que está ali no segmento bancário, de alguma forma concorrendo. Então, são empresas que concorrem no mesmo segmento, no mesmo setor, comercializando produtos geralmente para o mesmo público, tá certo? E aí, a gente precisa enxergar que dentre todos esses concorrentes, existe aquilo que nós chamamos de concorrente direto. O que é esse concorrente direto? É o concorrente que está ali, além de comercializando os mesmos produtos e serviços que eu, para o mesmo público que eu, faz isso com a mesma estratégia que eu utilizo. Esse é o concorrente direto. Então, a diferença entre concorrente e concorrente direto é que o concorrente direto, ele usa as mesmas estratégias que o outro ou que a outra empresa utiliza. E é desse cara que a gente está falando quando a gente fala de ambiente da concorrência. Nós não estamos falando de todo mundo do setor, mas daquelas empresas que competem pelos mesmos serviços, o mesmo cliente, usando as mesmas estratégias, tá certo? Então,
indo um pouco mais aí a fundo nessa compreensão, o que a gente vai observar quando a gente vai fazer essa definição do ambiente da concorrência, ou do concorrente direto, tá certo? A gente vai olhar para os objetivos que essas empresas têm. Isso aí a gente está seguindo o raciocínio que está lá no capítulo 2 do livro do HIT, Administração Estratégica, tá? Que está nas nossas referências aí, sendo utilizadas na disciplina. Então, a gente vai olhar os objetivos futuros dessas empresas, como que elas estão enxergando lá na frente, vamos olhar para as estratégias que elas utilizam, tá certo? Vamos olhar para aquilo que elas acreditam que as balizas, que são as premissas adotadas num ambiente competitivo, e as capacitações, que significa as capacidades que essas empresas possuem. Quanto mais elas forem parecidas em relação a essas características, mais elas tendem a ser concorrente direto uma da outra, tá certo? Essa é a regra, digamos assim, para a gente identificar o ambiente da concorrência ou o concorrente direto. E aí, o que nós conseguimos ver também? Quando os concorrentes diretos, eles formam um grupo, ou seja, vamos dizer, eu tenho 10 empresas concorrendo naquele setor. E aí, dessas 10 empresas, eu observo que 3 são muito parecidas, 4 são muito parecidas também entre elas, mas diferente daquelas outras 3. E aí, eu tenho mais 3 que também são muito parecidas, mas que são diferentes dos outros 2 grupos. Quando a gente tem esse agrupamento de empresas muito parecidas ali entre si, parecidas em relação àquilo que eu exemplifiquei para você antes, aí a gente vai ter o que se chama de grupo estratégico. Então, o que é um grupo estratégico? É um conjunto de empresas que tem planejamentos estratégicos muito semelhantes entre si. Ou seja, tem os objetivos muito semelhantes, tem as estratégias muito semelhantes, tem competências, capacitações muito semelhantes, tá? Então, esse pessoal é o que a gente chama de grupo estratégico. Cuidado para não confundir, porque tem muita gente que quando a gente pede no exercício, identifique o grupo estratégico da empresa. Aí ele vai lá e entra no site da empresa e diz assim, essa empresa aqui, né, ela também é dona dessa outra aqui. Então, o grupo estratégico dela é esse. Não, tem nada a ver, tá? Isso que eu falei agora, né, essa empresa aqui, ela é dona disso, é outro nome. Isso aí se chama grupo empresarial. Não é grupo estratégico. Grupo estratégico é o grupo de concorrentes diretos, ou seja, aquelas empresas que possuem os mesmos planejamentos estratégicos ou planejamentos estratégicos muito semelhantes em relação às características que eu detalhei anteriormente. E aí, a gente pode fazer um exercício aí com esses nomes aí que foram trazidos pela reportagem que eu mencionei, né? Então, aqui, nesse caso, a gente poderia, por exemplo, separar, né, em grupos estratégicos, esses 2 bancos aqui, né? O Banco do Brasil e a Caixa. Essas imagens, a fonte delas está mencionada ali no rodapé. E aí, por que a gente está separando? Porque elas têm uma característica distinta dos outros que estão no outro grupo. Por quê? Porque são empresas que têm a participação pública, né, nelas, e, portanto, são regidas também pelas normas da administração pública, diferente das outras do grupo 2, por exemplo, que já são empresas exclusivamente privadas. Então, nesse sentido, até pela natureza, pela origem dessas organizações, o planejamento estratégico delas vai ser um pouco diferente. Mas aí, dentro do grupo estratégico, esses planejamentos eles tendem a ter certa similaridade. É isso que a gente está falando. E aí, o que a gente pode observar para identificar se uma empresa é desse ou daquele grupo estratégico? Tem uma lista de coisas aqui, né? Então, a gente pode olhar para os produtos, né, ou para o mix de produto dessas empresas. Então, geralmente, dentro do mesmo grupo estratégico, você tem empresas com o mesmo mix de produto ou um mix muito semelhante. As empresas, elas utilizam canais de distribuição e canais de vendas muito semelhantes, muito parecidos. A precificação também é muito parelha, é muito parecida. As estratégias de propaganda, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento,
tudo está ali muito alinhado. E aí, quando a gente leva essa discussão para o âmbito da estratégia, você vai observar também que as estratégias de mercado dessas empresas e as estratégias de não mercado dessas empresas também são semelhantes. Quando eu falo de estratégia de mercado, estou falando, por exemplo, posicionamento estratégico da empresa, a política de fusão, aquisição com outras organizações, se essa empresa utiliza-se de comércio exterior, por exemplo, tá? E aí as estratégias de não mercado são aquelas estratégias que não estão diretamente relacionadas ao produto ou serviço, mas que atuam de forma importante, como, por exemplo, a questão socioambiental, a responsabilidade social, né? Questões relacionadas à diversidade, à cultura, tudo isso está implícito ali, comunicação, né, relacionamento com stakeholders, com a mídia, por exemplo, tudo isso está inserido ali nas questões de estratégia no mercado. Então, se eu quero saber se uma empresa faz parte de um grupo estratégico ou de outro grupo estratégico, eu acho que olhar para esses itens aqui já dá um bom começo para a nossa análise, tá certo? Então, olha, fixa isso aí. Grupo estratégico é o grupo de concorrentes diretos dentro ali de um setor. E dentro de um setor, de um segmento, nós podemos ter vários grupos estratégicos. Isso vai depender do posicionamento de cada um deles em relação ao seu planejamento estratégico, certo? Olhar para isso é extremamente importante na hora de fazer o nosso planejamento também. Então, nessa videoaula, para a gente fazer aquele resumão da coisa, falamos sobre ambiente geral, as 6 variáveis do ambiente geral, que são ambiente econômico, político-jurídico, sociocultural, demográfico, tecnológico e global, e falamos do ambiente da concorrência, que é composto pelos concorrentes diretos e que por si só se transformam também em grupos estratégicos, tá certo? Então, olha, eu espero que essa videoaula tenha te ajudado a entender um pouco melhor aí sobre esses conceitos, mas não deixa de ler o capítulo do livro, tá bom? É muito importante, porque ele vai trazer ali mais exemplos, mais situações que você vai poder utilizar aí para fazer os seus estudos, tá bom? Bom, por hora é isso aí. Fica meu forte abraço para você e até a nossa próxima aula. Bons estudos. Tchau, tchau.